nós temos desafios enormes que nos são postos pela necessidade de inovar. Nós somos um setor tecnológico, é um setor fortemente inovador e os ciclos de inovação são cada vez mais curtos. O Compete 2020 dá aqui possibilidade à Wavecom, no fundo, de ganhar know-how em áreas que a Wavecom ainda não está a explorar, por vezes, mas que sente que há um grande interesse no mercado. Isso permite à Wavecom criar então o know-how e a estrutura, em termos de equipa, para depois desenvolver esses negócios, essa área de negócio e produtos nessas áreas. A F3M, que é uma empresa com 34 anos, digamos, será já uma das empresas mais antigas da área de tecnologia em Portugal, é fundamentalmente uma produtora de tecnologia com grande ênfase em software para mercados verticais. Ou seja, a nossa oferta dirige-se, tanto em Portugal como fora do país, para nichos específicos de mercado. Nós temos, qualquer empresário lhe dirá isso, nós temos desafios enormes que nos são postos pela necessidade de inovar. Nós somos um setor tecnológico, é um setor fortemente inovador, e os ciclos de inovação são cada vez mais curtos. Portanto, nós temos plataformas que estão 5, 6 anos no mercado e os ciclos vão ter tendência a diminuir. Logo, nós temos que inovar funcionalmente e inovar tecnologicamente. Por outro lado, é preciso perceber aquilo que eu acabei de dizer, nós somos uma empresa que cresce verticalmente. Portanto, o nosso mercado não é um mercado horizontal, é um mercado de nicho. O que é que isso implica? O desafio torna-se maior porque por cada euro investido o potencial de recuperação é menor porque tem a ver com o tamanho do nicho. Não há qualquer dúvida que para nós os fundos europeus são muito importantes. Repare, se nós demos um salto brutal, eu acho que nós demos, diria, um salto quântico em termos de país, no que exportávamos há uns anos e no que exportamos hoje, exportamos tecnologia, exportamos brainware, nós exportamos imensa gente para o exterior. Isso deve-se muito também a uso de fundos comunitários, ao uso de projetos de investimento que as empresas usam, produzem tecnologia e vão com essa tecnologia para fora de portas, sem qualquer dúvida. A Wavecom nasceu no ano 2000, com um grande foco nas comunicações sem fios. Depois, ao longo do tempo, a Wavecom é uma empresa que aposta muito na inovação, muito na criação de soluções diferenciadoras para áreas como os transportes, as smart cities, IoT, saúde e indústria. A Wavecom tem cerca de 100 colaboradores, está sediada em Aveiro, onde estamos hoje, e tem clientes espalhados por Portugal, Espanha e também por outros locais do mundo, como Angola, Moçambique, ou seja, é uma empresa já com uma dimensão, digamos, internacional nesta fase. E como é que a inovação é vista dentro desta empresa? Eu diria que está mesmo digamos, desde a gênese da empresa, ou seja, sempre foi um foco, como eu disse, a questão da inovação. Eu próprio, quando entrei na Wavecom, entrei para um projeto de inovação e aqui a Wavecom, o Compete 2020, dá aqui possibilidade à Wavecom, no fundo, de ganhar know-how em áreas que a Wavecom ainda não está a explorar, por vezes, mas que sente que há um grande interesse no mercado. Isso permite à Wavecom criar então o know-how e a estrutura, em termos de equipa, para depois desenvolver esses negócios, essa área de negócio e produtos nessas áreas. Qual é a importância dos fundos europeus para o trabalho que desenvolvem aqui? É crucial nessa perspectiva que nos ajuda, no fundo, a escalar as equipas e o know-how para estes produtos. Eu posso dar o exemplo do ERIS, que é um dos projetos que nós fizemos aqui com a ajuda do Compete 2020, com o financiamento do Compete 2020, ou seja, é uma solução para localização de equipamentos em ambiente indoor, onde o GPS não funciona, e que tem grande aplicação na área da saúde, hospitalar, casas de espetáculos, indústria, que consiste, no fundo, em conseguir ter a localização destes equipamentos em tempo real. Processos, por exemplo, de manutenção, de auditoria dos equipamentos, facilita também questões de inventário, ou seja, nós passamos a ter aqui um inventário sempre atualizado e localizado também. E depois, na área da indústria, por exemplo,
temos aqui processos como verificação automática de expedição, ou seja, eu ao detectar que o produto acabado está a passar nas saídas, eu sei para onde é que está a ir de forma automática, deixo de ter processos manuais. No fundo aqui a questão é reduzir tempos, ou seja, otimizar coisas, automatizar processos, ter maior rastreabilidade do que está a acontecer, quer em produtos, quer em veículos, por exemplo, empilhadores, a localização de empilhadores, ou seja, são soluções que permitem aumentar a eficiência da indústria e das empresas, dos hospitais, etc.